Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Um dia muitíssimo especial, porque hoje é domingo, é o dia do Senhor. Dia em que nós vamos até a Santa Missa para celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, para nos encontrar em comunidade como filhos do mesmo Pai, para celebrar a nossa fé. Então não deixe de ir à Santa Missa. Eu me comprometo de rezar por vocês, peço também que vocês rezem por mim. E agora, abra a sua Bíblia. Hoje a igreja celebra o 5º domingo do tempo comum. E o Evangelho é Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, o trecho do Evangelho de hoje, ele é muito rico de detalhes. Eu poderia passar horas aqui explicando esse trecho do Evangelho de hoje que a gente acabou de escutar. Mas eu queria aqui ressaltar alguns elementos que eu acho que é muito importante. Primeiramente, era Jesus que cuidava das pessoas. Jesus que ia ao encontro das pessoas. Jesus que queria falar, queria anunciar a boa nova. Diz aqui, as pessoas queriam escutar a palavra de Jesus. Essa palavra que animava os corações, que trazia esperança, que trazia fortaleza. Jesus está ali na barca e a gente sabe que naquela época não existia sistema de som, não existia microfone, né? Então Jesus dentro da barca, ali a barca que também significa a igreja, a barca de Pedro significa a igreja também. Então ele projetava a voz, né? O côncavo da barca fazia a voz ir mais longe para as pessoas. E Jesus da barca, ele estava ensinando aquela multidão. E certamente Jesus estava falando para a multidão, mas estava falando também para aqueles homens que estavam ali tristes, estavam cansados, estavam abatidos. Aqueles homens que estavam ali fadigados, depois de terem pescado uma noite inteira, estavam lavando as redes, certamente preocupados como aquelas tantas pessoas que nós conhecemos que hoje se encontram desempregadas porque não conseguem o mínimo necessário para poder sustentar as suas próprias famílias.
Imagina um pescador que passa a noite inteira pescando e não consegue nada. Vem a tristeza, vem o desânimo, muitas vezes vem até o desespero. Mas Jesus olha para aquele homem e diz, olha, avança para águas mais profundas, lança tuas redes. Jesus semeia no coração de Simão a esperança. E ele poderia muito bem ter dito, não quero não, que história é essa? Você é carpinteiro, você não é pescador? Quem entende de barco sou eu, quem entende de pesca sou eu, quem entende de rede sou eu. Como tantas pessoas fazem, né? Querendo ensinar Deus a ser Deus. E aí ele vai dizer, não. Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, eu vou fazer isso. O que nós precisamos muitas vezes é dar ouvidos ao que Jesus nos orienta. É ir aonde Jesus nos orienta. É fazer o que Jesus nos orienta. Às vezes a nossa vida está perdida e bagunçada, por quê? Porque nós estamos dentro dos nossos padrões, dos nossos planos. A gente só quer fazer o que a gente quer, o que a gente acha que é certo. Não. Vá aonde Jesus apontou. Avance para águas mais profundas. Deixe de ficar pescando aonde você acha que tem peixe. E aí não pega uma piaba. Por quê? Porque querer fazer sem Jesus não dá certo. Não dá certo. Não vai dar certo. Pode insistir. Eu já insisti tantas vezes. Querer fazer por mim mesmo deu tudo errado. Mas quando ele foi, a pesca foi abundante. A pesca foi abundante. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Jesus. Ele obedeceu a Jesus. E eles ficaram espantados, apavorados, né? Porque as graças de Deus, elas nos desconcertam, elas nos inquietam, elas nos impressionam. E Pedro toma essa palavra e diz, eu sou um pecador, afasta-te de mim, Senhor. Reconhecer humildemente o seu limite. Reconhecer humildemente a sua criaturalidade. E a humildade conquista os corações. E Jesus queria conquistar o coração de Pedro e conquistou. Porque depois dali, o coração dele, de André, de Tiago e de João já não eram mais os mesmos. E eles foram capazes de deixar tudo. E não deixarem de ser pescadores, mas agora são pescadores de almas. Pescadores de homens. Pescando vidas para o reino de Deus. Jesus, ele não tira, como dizia São João Paulo II, ele não nos tira nada, ele nos dá tudo. Mas a gente precisa acolher esse chamado, acolher esse primeiro chamado que é ouvir a sua voz e obedecê-lo. Ir aonde ele manda, fazer o que ele manda e não ter medo de seguir os seus passos, de seguir a sua voz, de seguir a missão que ele nos confiou, que ele quer que a gente viva. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.